Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, eu tenho visto aqui vários vídeos falando sobre a questão do transporte escolar, mas eu tenho visto aqui uma certa dificuldade, né, de como que você monta aí, ou seja, como que você forma o preço a ser cobrado por aluno na questão do transporte escolar. Então pessoal, é o seguinte, eu trouxe aqui uma planilha. É, é, Claro que essa planilha aqui, vamos dizer que ela não está. Pode ser que esteja faltando mais alguma coisa, mas é apenas um exemplo para você ter uma base, para você que vai começar no transporte escolar ou até mesmo já está aí no transporte escolar. Então, para você ter uma base de como que você vai montar aí, vai formar o teu preço baseado aí nos custos que você vai ter com relação ao transporte escolar. E claro, primeiramente, se você vai começar nesse ramo do transporte escolar, você precisa ter um caixa. É imprescindível você começar com caixa. Porque, obviamente, se você começar nesse ramo e você não tiver nenhum caixa, então o primeiro problema que der ali, você precisa, vamos supor, levar o carro na oficina, ou estragou ali, você precisa ficar alguns dias parado, você não vai ter condições, né? Se você não tiver nenhuma reserva, não tiver nenhum caixa, de bancar aí esse serviço. Então é imprescindível, se você vai começar ou se você já está no ramo, é imprescindível que você tenha um caixa aí para você poder bancar aí esses imprevistos, né? Então, primeiramente, ter um caixa para começar, né? E esse é um dos primeiros requisitos aí que eu acredito, você ter um caixa para começar aí nesse ramo. E a segunda questão é você montar um preço de acordo com a tua estrutura de custo, porque não adianta, se você vai começar no ramo e você quer montar um preço aí, porque eu vou cobrar mais barato, sei lá, tô cobrando 200, outro cobrando 180, então muitas vezes você vai estar pagando para trabalhar, né? Por mais que às vezes você esteja aí, tô cobrando mais barato que o meu concorrente, não, você vai estar pagando para trabalhar e você não vai conseguir se sustentar. Com um preço abaixo aí da tua base de custo, com certeza, ou mais cedo ou mais tarde, se você estiver cobrando um preço muito baixo, você não vai conseguir arcar com os teus custos, né? Então esse é um dos problemas. Então pessoal, eu montei essa planilha aqui para você ter pelo menos uma base por onde você começa, para você montar aí um preço a ser cobrado por aluno. Então, obviamente, alguém pode pensar, mas você fez o custo aí, você não cobrou por quilômetro rodado. Não, pessoal, aqui eu cobrei por aluno, entendeu? Então, eu estou cobrando por aluno aqui. Então, cada transporte tem van que carrega 30 crianças, 30 alunos, outros carrega 34, outros 38, outros 40, etc. Aqui o preço foi baseado 38 alunos. Então, eu coloquei aqui, incluí no custo, 38 alunos. Então, isso é de cada um. Então, primeira coisa, assistente. Então, assistente aqui, eu coloquei aqui o custo de R$700 para você ter um assistente, né? Tem um custo mensal, R$700, e o custo anual, quanto que vai custar isso para você, né? Durante os 12 meses ali, R$8.400. E a questão do assistente, se você vai contratar CLT, tudo certinho pela lei, então esse custo de R$700 seria um custo maior, né? Só para deixar bem claro, aqui é apenas um exemplo, né? Eu estou colocando aqui um exemplo para você, né? Então esse custo ele seria maior. Se você colocasse ali, vamos supor, um salário, então o teu custo final por aluno seria bem maior. Então aqui eu coloquei R$700 para você ter uma ideia apenas, né? Depois a gente vai ver lá o quanto que vai dar esse valor. Combustível. Pessoal, esse combustível aqui de 1.163, né, mensal, o total anual tá ali, R$13.956,25. Então, como que eu fiz esse valor de combustível? Então você aqui, no meu exemplo, você vai estar rodando 100 km por dia, isso é diária, 100 km por dia, com a média de 8 litros, né? Então vai dar um total de 12 litros e meio. E aqui eu coloquei um valor de combustível de R$ 5,50. Que nem eu falei, pessoal, aqui são apenas exemplos. Você pode colocar do jeito que quiser na planilha aqui, que ele vai te dar o valor lá, vai te dar o valor final. Então aqui R$ 5,50. O valor total da diária é R$ 68,75. Então como que eu cheguei nesse valor de 1.163? Uma outra dúvida também é o seguinte, tem muita gente que
questiona aí a questão do transporte escolar, né? De começar a trabalhar, de fazer a cobrança, na verdade, dos meses de janeiro e dezembro. Então tem muita gente que não gosta, né, de estar pagando aí o transporte escolar nos meses de janeiro e dezembro. Porque fala que não vale a pena, porque meu filho não está estudando, eu estou pagando uma coisa que, né, não estou usando e tal, etc. Tudo bem, pessoal, a gente pode... isso é bem questionável, né? Por quê? Se você não quer pagar os meses de janeiro e dezembro, tudo bem, você pode pagar em 10 parcelas, não tem problema nenhum. Quando é elaborado o contrato do transporte escolar, está bem ali, você tem que pagar 12 parcelas, né? Por que 12 parcelas? Porque quando você elabora a estrutura de custo, nem que, por exemplo, se você tem uma assistente, óbvio, você pode combinar com ela que você vai pagar ela em 10 meses, 11 meses, tudo bem, você pode até combinar com ela isso aí, né? Mas você tem outros custos, por exemplo, depreciação, né? Então, você tem uma depreciação, todo mês aí o teu carro, a tua van no caso, vai perdendo valor. Então, não interessa se você está trabalhando ou não, você vai ter essa depreciação. Isso aí é um custo fixo, né? Você vai ter aí a depreciação do seu carro. Financiamento. Se você está pagando financiamento, independente se vai começar em janeiro ou fevereiro, você vai ter que pagar o financiamento lá em janeiro, em dezembro, você vai estar pagando. Então, se você não recebe em janeiro, né, você vai ter que começar a receber em fevereiro, etc. Então, as pessoas não entendem. Financiamento é custo fixo, vai ter que pagar o financiamento. Independente se você vai receber em 12 meses ou em 10 meses, financiamento é custo fixo para você. Outra questão, os honorários, né? Porque dependendo de quanto você vai cobrar por aluno, você já não vai ser mais MEI, né? Então você vai estar usando aí a microempresa. Talvez você vai ter que pagar aí um contador. Contador é mensal. Muitas vezes o contador é mensal aí. Você vai ter esse custo mensalmente pagando contador. Outro custo fixo você vai ter a limpeza, né? Se você faz a limpeza do teu carro você mesmo, então fique ciente que aqueles custos que você por exemplo, utilizar água, alguns produtos, é custo para você, né? Porque você está utilizando num bem que você utiliza para serviço, então isso vai ter que entrar no seu custo também. Ou se você paga, obviamente que já vai estar aqui. A outra questão, pessoal, é o Prolabore. O Prolabore também é custo fixo, então todo mês você vai receber esse valor aí. Então é um custo fixo para você. Então você já tem que colocar esse Prolabore aí na planilha, né? Provisões. O que é essas provisões? Então, se você recebe teu Prolabore, você tem que ter ali um INSS para você, né? Tem a questão do imposto de renda. Se o teu Prolabore é maior, 2.500, 3.000 por mês, você tem a questão do imposto de renda. Você tem o INSS que você tem que provisionar para você. E também lá a questão do assistente, é igual eu disse, se você vai pagar aí um salário para o teu assistente ou mais, aí você vai ter que fazer toda aquela provisão, 13º, férias, FGTS, a provisão lá para, se você dispensar, você vai ter que ter um capital para fazer o acerto. Então, pessoal, é tudo isso que você tem que colocar na ponta do lápis, né? Se você realmente for contratar CLT, você vai ter que ter isso aí. Como aqui eu coloquei só um assistente de R$700, né? Então já está aqui no preço. A outra questão é manutenção. Eu coloquei aqui na planilha como R$400, por quê? Porque a cada 5.000 quilômetros, dependendo, aí você tem que fazer a troca de óleo, né? Então aí você já tem que provisionar, cada 2 meses tem que ter um valor aí para você estar pagando essa troca de óleo, manutenção, etc. Se você não faz, tem que ter pelo menos valor aí da troca. Então tem que provisionar. Outra questão é o valor, por exemplo, troca de pneus. Vamos supor que você tem uma van aí que a cada 60 mil, ou se você tiver uma van seminova, a cada 30 mil, você tem que provisionar esses valores aí mês a mês, né? Desconta lá a quilometragem que ela faz anual, né? Que você vai ter mais ou menos uma base de quanto que você vai ter que provisionar aí durante o ano para você fazer essa troca de pneu, né? E outra coisa, os freios também tem que estar incluso aí, né? Para você ter mais um. Então, por isso que eu coloquei aqui R$400. É um provisionamento que você vai fazendo. A cada 2 meses você tem que fazer a troca de óleo. E esse valor já vai estar sendo provisionado aqui. Outros eu coloquei como R$100. Algum imprevisto que possa acontecer durante o mês ali. Compra de água, etc. Alguma coisa você já tem ali provisionado. Prolabore. Pessoal, aqui eu coloquei um Prolabore de 2.000, né?
Alguém pode questionar, mas que vou trabalhar ganhando 2.000? Não, tudo bem, é um exemplo só. Né? Você pode aumentar esse Prolabore, pode colocar 3.000 aqui, 4.000. Né? Só que lembre, Prolabore, ele é diferente de lucro. Então, o Prolabore é o dinheiro que você vai tirar do teu negócio para você sobreviver, se manter, né? Pagar tuas contas, pagar a escola do teu filho. Então, esse dinheiro você não vai investir na tua van. Né? Você vai tirar para você sobreviver. Agora, é diferente do lucro. O lucro é aquela margem que você vai jogar em cima do faturamento, ou você pode definir no dinheiro, que já, como eu já defini aqui, né? Então, eu coloquei um lucro de 2.000, isso dá mais ou menos 22,5 sobre o faturamento. Esse dinheiro é o lucro que você vai ter ali para você ir aumentando mês a mês, possivelmente futuramente aí comprar outra van ou retirar alguma parte aí para, vamos supor, para dividendo, investir em marketing, fazer um investimento com esse dinheiro e tal. E esse sim é um dinheiro que você pode investir no teu negócio, né? Então, se você não, que nem eu falei, se você começa com caixa muito baixo, então através do lucro ali, mês a mês, vai sobrando um valor ali. Então isso aí você vai ter que fazendo aí esses controles para você cada vez aumentando mais seu caixa e blindando aí o seu negócio para você aí daqui a uns tempos estar tranquilo, né? Para você ter um caixa aí bem suficiente aí para você trabalhar tranquilo. Então o lucro é diferente de Prolabore. Prolabore é o dinheiro que você vai retirar para você poder aí se manter. E o lucro não, para você investir no seu negócio, você pode futuramente retirar uma parte desse lucro como dividendos para você, outra parte você investe, etc. Então essa é a questão do lucro. Então, lucro eu coloquei 2.000, manutenção R$ 400. E que nem eu falei, pessoal, aqui são apenas exemplos. Né? Você pode colocar aqui, manutenção, eu vou colocar, não vou colocar nada em manutenção. Tudo bem, teu valor lá embaixo a ser cobrado vai ser menor, né? E só que quando você precisar, você vai ter que ter esse dinheiro em caixa lá para você usar com a manutenção. Se você não quiser colocar esse valor aqui no custo teu, que é manutenção, troca de óleo, etc., você vai ter que ter esse dinheiro já aí em caixa aí, provisionado no caso, né? Para você fazer essas manutenção aí. E aqui eu coloquei R$ 400 mensal de manutenção. Que se você fizer a cada 2 meses dá R$ 800, troca de óleo, etc. E você já vai ter um dinheiro ali para você poder bancar isso aí. Então, o Prolabore eu já disse, outros provisões, né? Que é o INSS em cima do seu Prolabore, você tem que pagar o INSS para você, né? Eu acredito que aquele INSS patronal, se eu não me engano, eu não sei se ele contribui para ajudar você em casos de assistência, etc. Mas me parece que não, então você tem que contribuir um Prolabore, um INSS em cima do seu Prolabore, salvo engano. Então tá aqui. E o seguro da van. Aqui eu coloquei um seguro de 375 mensal, que é um valor que você tem que também colocar aí na tua estrutura de custo, seguro da van. E taxas. Então veja, pessoal, a taxas é R$ 41,67, dá um total anual de R$ 500. Pessoal, essas taxas, ela inclui lá a taxa possivelmente do Detran, taxa da prefeitura, taxa bancária, se você tem ali alguma taxa bancária que você usa, o pessoal, você faz algum pagamento, alguma coisa relacionada ao teu trabalho, você também tem que colocar essas taxas aqui. Como eu falei, aqui é só um exemplo, né? Então, depois que você montou essa estrutura, então tem lá, na van, assistente. Então, você vai pagar lá os R$ 700 para o assistente, né? E você pode até incluir aqui na provisão do assistente, se você quiser, você pode colocar aqui férias para o assistente também. Então, você já pode provisionar. Divide 700 por 12 aí, que você provisiona aí para o assistente aí a férias. E, então, 8.400 anual, combustível. Pessoal, como eu falei para vocês, então você vai trabalhar média de 100 km por dia, total 8 litros, total de litros 12 litros e meio, valor de combustível 5,50, né? E aqui, como que eu cheguei nesse valor do combustível de R$ 1.163,02? Pessoal, veja que aqui eu coloquei 12 meses, total de meses que você vai fazer é 12 meses. Só que, geralmente, o transporte escolar trabalha só em dias úteis. Então, raramente você vê transporte escolar trabalhando sábado, domingo. Então, eu acredito que se acontecesse isso, né, teria que ser cobrado um valor à parte, porque você já faz um contrato ali, né, então você trabalha só os dias úteis, não trabalha feriado, etc, etc. Então, se você somar ali, aqui, por exemplo, aqui na região, se começa dia 6 de fevereiro, vai, me parece, até o dia 15 de dezembro, salvo engano. Então, se você pegar os dias úteis
desse intervalo, você teria aqui 203 dias úteis. Dias úteis. Então, como você vai trabalhar só em dias úteis, então você conta dias úteis. Então, você vai ter 203 dias úteis de trabalho, somando de fevereiro até dezembro, né? Aí, esses dias úteis você já vai excluir os outros dias que... Por exemplo, você vai excluir em dezembro, vai até dia 15, então você exclui já o restante de dia que você não vai trabalhar. Em julho, as férias, também está incluso os dias que você não vai trabalhar. Na verdade, você vai colocar aqui os dias úteis que você vai trabalhar. Então, está aqui, 203 dias úteis. Esse realmente é o valor que você vai... o dias que você realmente vai trabalhar. Então, se você pegar 203 dias úteis e somar a quantidade do valor total da diária, que é R$ 68,75, vezes 203 dias úteis, aí você chega nesse valor aqui do combustível de R$ 1.163,02, que dá um total anual de R$ 13.956,25. É o valor de combustível que você vai ser usado nesses 203 dias úteis. Total de meses, 12 meses. Então aqui, que nem eu falei, aquela outra questão. Se a pessoa não quer pagar os 12 meses, pode pagar 11, pode pagar 10. Né? Porque se você cobrasse aqui, por exemplo, se você fizesse no lugar de 12 meses, os 203 dias úteis, se você pegar o ano, ele tem 252 dias úteis, o ano, né? No caso 12 meses, 253 dias úteis. Como você vai trabalhar 203 dias úteis, então o que você vai fazer? Você vai dividir 203 dias úteis por 252, que dá ali 80%. Então se você não fosse colocar 12 meses e fosse colocar conforme os 203 dias úteis, então 203 dias úteis daria 9 meses e uns quebrados ali, quase 10 meses. Né? Então o que você faria? Se você não fosse cobrar janeiro nem dezembro, no caso aqui, então esse valor de 8.794 mensal, ele já ia para R$ 10.917,68. Por quê? Porque daí você iria pegar os 105 mil anual, né? E você não iria dividir por 12, você iria dividir por 9,66, que daria 9 meses uns quebrados. Então, esse valor seria maior, daria um valor de 10.917 e uns quebrados. E obviamente que o valor por aluno também aumentaria. Então, ao invés de ser R$ 231, então seria 287. Justamente por quê? Porque você vai estar incluindo aí menos meses, né? No caso aqui, 203 seriam aí 9 meses e mais um pouco aí de dias úteis. Então, é por isso que eu falo, se você não quer pagar 12 meses, tudo bem, você pode pagar em 11, 10, só que o preço ele fica mais alto, né? Justamente por isso. Então, assim, esses 203 dias úteis já tá incluso todas as férias, já está incluído aqui as férias, os meses de fevereiro, a partir do dia 6, só realmente os dias que você vai trabalhar com a Avan, 203 dias, já descontando as férias, o mês de dezembro, parte do mês de dezembro, etc. Que já está incluso esse valor. Então, somando toda essa estrutura de custo, assistente, combustível, depreciação, como que você chega na depreciação? Então, pessoal, a depreciação aqui eu calculei como uma depreciação linear, né? Quando você compra aí o automóvel, por exemplo aqui, vamos supor que você comprou lá um automóvel zero, 230 mil, né? E ele tem vida útil de 10 anos. Então, se ele tem uma vida útil de 10 anos, você pagou 230 mil, e vamos supor que ao findar os 10 anos, você vai ter um valor residual, tá aqui, valor residual desse veículo, ele vai estar valendo 90 mil. Ou seja, você comprou zero, 230 mil, e o valor residual dele, ou seja, quando findar os 10 anos que você for vendê-lo novamente, vamos dizer que o valor dele está valendo 90 mil. Então, daqui 10 anos, veja que o valor dele vai estar valendo 90 mil. Então, aí nesse caso, o que você teria que fazer? 230 mil menos 90 mil, vai dar lá o valor que você vai dividir durante esses 10 anos os valores mensais. Então, esse é o valor da depreciação, que é o valor que esse automóvel estaria perdendo aí mensalmente. E quando você fosse fazer uma nova compra do bem, você já teria esse valor provisionado. Então, esse é a chamada depreciação. Então, aqui eu coloquei
como valor de mercado de 160 mil, você tem ainda uma vida útil de 5 anos, né? E ao final desses 5 anos, esse bem valeria aí 90 mil reais. Então, você fazendo esse cálculo, você chegaria ali no valor de 1.166 da depreciação. Então, o automóvel precisa entrar no cálculo esse valor que ele vai perdendo todo mês, né? Porque se você não fazer, não provisionar esses valores, então quando você for comprar outro, você não tem já esses valores provisionados. Então, esse valor precisa entrar no custo, né? Precisa estar lá no seu preço também. Então tá aqui, porcentagem do faturamento eu fiz aqui no dinheiro, financiamento não tem, se tivesse também teria que entrar no cálculo, né? O honorários para o contador, eu coloquei R$100 apenas um exemplo, você pode colocar aí o valor que você quiser. Os impostos, o que é os impostos? Esses impostos aqui é R$527,84, mensal, valor anual de 6.334. Então você veja que aqui o valor anual que você receberia no teu negócio seria de R$105.530,33. Então esse valor já passaria do MEI, né? O valor teto aí do MEI, salvo engano, é 81 mil. Você tem até 91, salvo engano, 91, 90, não lembro agora, 93, para você já poder fazer aí mudar aí o regime tributário, né? Então, nesse caso, se você vai receber esse valor anualmente, você já vai estar incluso na microempresa. A microempresa, o faturamento é 6% sobre o faturamento, salvo engano, sobre o transporte escolar, 6% sobre o faturamento. Então, se você vai ter aí um valor de 105 mil, né, ou seja, 8 mil mensal, então 6% sobre o faturamento será o imposto que você vai ter que pagar. Então, esses 527 de imposto já representam 6%, já incluso aqui no custo o valor dos 6% do faturamento. Até 180 mil, 6%. Né, e obviamente depois você tem outros valores que você tem que calcular também para você poder jogar no preço. Então, essa é a estrutura. Microempreendedor individual tem que calcular aí os impostos, né? Tem que levar em conta aí os impostos. E na adimplência eu não coloquei nada aqui na adimplência, né? Também você tem que observar isso. Vamos supor que você fique aí em um mês você perca aí 3, 4 alunos, né, que desiste, você vai ficar aí praticamente um mês sem receber, né, sobre esses valores. Então você precisa ter aí, sei lá, alguma reserva ou pode provisionar isso aqui também na adimplência no preço, fica aí a teu critério, né. Então, o lucro aqui de 2 mil, né, dá então de 22 e poucos por cento aí sobre o faturamento. Coloquei aqui como dinheiro, não coloquei em porcentagem, mas está aqui como em dinheiro, né? Então o lucro que você vai ter é 2 mil. Você pode aumentar, pode colocar um prolabore de 3 mil, um lucro de 2 e tal. Mas quanto mais você aumentar esses valores, mais você vai aumentar lá o seu valor. Aqui está 231. Colocando toda essa estrutura de custo, veja que você vai ter, no total, por aluno, R$ 231,48. Né? Então veja, total de meses, dias úteis, 38 alunos. Né? Aqui, valor de mercado 160 mil, você tem uma vida útil de 5 anos, a van faz 8 com litro, total de 12,5, valor de combustível 5,50. Né? Então, tudo aqui é anotado na tua estrutura de custos. Prolabore, provisões, as provisões também pode ser muito mais que isso aqui, além do teu, que nem eu disse, né? Aqui eu coloquei só o meu Prolabore vezes 11%, que é o INSS, mas você pode colocar muito mais, pode colocar ali, se você quiser pagar férias para o seu assistente, você tem que fazer provisão. Se você vai contratar sobre regime seletista um ajudante, aí as provisões aqui seriam maior, né? É que nem eu falei, 13º, férias, FGTS, as verbas rescisórias, você precisaria estar provisionando aqui, né, nesse custo aqui. Então você veja que a maioria das vezes as pessoas colocam um preço baseado em outros, né? Só que você tem que olhar para a tua estrutura de custo, você tem que olhar o que de fato tem que levar em conta. Então tá tudo aqui, assistente, depreciação, o financiamento, se você tiver, você tem que levar em conta, né? Que se você colocasse aqui, vamos colocar aqui o financiamento, para ter uma ideia, né? Vamos colocar aqui que você paga um financiamento aí de R$1.000. Você está pagando um financiamento de R$1.000, veja que
ó, veja que lá embaixo já mudou o valor, ó. Então foi para 257 por aluno. No caso, um preço mínimo que você vai ter que cobrar. Então, cada aluno, R$ 257, se você estivesse pagando aí um financiamento de R$ 1.000 por mês. Pessoal? Então, você veja que já altera lá o valor. Outra questão, 38 alunos. Se você mudar aqui a quantidade de alunos, vamos supor que você trabalhe só com 30 alunos. Então, o valor seria maior. Veja bem, com essa estrutura de custo aqui, se você trabalha só com 30 alunos de manhã à tarde, o total é 30 alunos só, veja, o preço iria para R$ 293. Você fala, não, muito caro, eu não vou conseguir esse preço aí. Então, pessoal, é baseado nessa estrutura de custo, né? É baseado, ó, para compensar esse valor que você vai ter na tua estrutura de custo, R$ 8.794. Como você está trabalhando por aluno, divididos por 30 alunos, R$ 293 o mínimo que você vai ter que cobrar aí de cada aluno para poder suportar essa estrutura de custo aqui de 8 mil, né? Igual eu falei, esse aqui é apenas um resumo, né? Você pode estar aí colocando valores maiores, valores menores, enfim. Você vai ter que ter um controle sobre os seus custos, porque se você colocar aqui, por exemplo, 30 alunos, e você está cobrando aí R$ 250, então o que vai acontecer, né? A tua margem de lucro vai ser menor. Ou você pode aqui tirar o teu lucro, por exemplo. Você tem 2 mil de Prolabore, se você tirar aqui, por exemplo, o teu lucro, né? Então você pode ser que você cobre um preço menor, mas você já vai tirar a sua margem de lucro, você vai ganhar menos, né? Então aí você vai ter que ver bem. Se você quiser cobrar 4 mil de Prolabore, é o mesmo preço, R$ 293 para você suportar 30 alunos com essa estrutura de custos. Então você tem que avaliar tudo isso, né? Na hora que você tem o veículo, você tem que avaliar. O valor de mercado, quanto que você pagou no veículo, né? Quando você foi comprar, eu paguei tanto. Se esse veículo tem uma vida útil de 5 anos, qual que será o valor residual daqui a 5 anos? Esse valor, ele está depreciando tantos por cento ao ano. Então, vamos supor que nem eu falei aqui, ele vai estar valendo lá 90 mil. Então, esse é o valor que você vai ter que fazer. Você vai ter que provisionar, pegar o valor de mercado dele, descontar o valor residual que ele vai valer daqui a 5 anos, porque não vai valer zero, né? Difícil chegar daqui a 5 anos e valer zero, não vale mais nada. Não, ele vai ter um valor lá. Então, você tem que pegar o valor que você pagou, né? O valor de mercado, desconta aí o valor residual e vai provisionando esse valor mês a mês para você ter aí né, um controle aí para você poder fazer. Então aqui, ó, veja bem, pessoal. Nessa estrutura, 30 alunos, 293. Eu vou colocar aqui 38, que geralmente aqui mais ou menos é esses tanto de pessoa aqui, tanto de aluno. Então é 231, com 38 alunos, R$ 231,43. Esse é o mínimo. Se você está cobrando por quilometragem, eu vejo também muita gente cobrando por quilometragem, né? Então, vamos supor ali, a criança aqui eu cobro, esse aqui eu cobro 200, esse aqui eu cobro 215, esse aqui, dependendo da quilometragem. Só que nesse caso, você vai ter que ter um controle muito bem feito, né? Para você saber de fato quanto que aquele aluno está rodando a mais que o outro, né? Num total, vamos supor aqui, total é 100 km por dia. Então, desde quando ele sai de casa, busca todas as crianças, volta final do dia, olhou lá 100 km. Né? Claro, você pode incluir um pouco mais, aí dependendo se você para demais, tem muita parada, etc. Mas aqui o total foi 100 km. Se dentro dessa estrutura de 100 km, você tem alunos que um é mais longe, o outro mais perto, e você quiser cobrar por distância, então você vai ter que ver certinho quanto cada aluno vai ter que pagar mais, né, na quilometragem para você saber dividir esses valores certo. É um pouco mais complicado. Dá para fazer? Dá, mas você vai ter que calcular certinho. O Joãozinho, quantos quilômetros ele anda mais que quantos quilômetros é mais longe a escola do Joãozinho? Do Francisquinho, quantos quilômetros que é mais longe que o outro? Aí você vai ter que ter um cálculo para você poder fazer esse controle. Mas veja, o valor por aluno aqui é 231. Se você está cobrando menos, vamos supor que você cobrasse esses 231 de 10 alunos, e o restante você cobrasse tudo abaixo, 210, 200, porque ele mora mais longe e tal. Esse valor a menos, provavelmente essa estrutura de custo, teu faturamento seria menos. Então, provavelmente a tua margem de lucro ia ser comprometida, ou no caso, se fosse só teu Prolabore, você teria que cobrar menos, né? No teu Prolabore, teria que descontar teu Prolabore, ou teria que rever mais custos teu ali para você poder suportar esse valor mais baixo dentro dessa estrutura de custo. Né? O valor anual, somando todos esses custos, é de R$ 105.530. Então aqui já se incluiria uma microempresa, né, que não falei, aí já tem o imposto sobre o faturamento.
Então, pessoal, aqui é só um exemplo, né? Cada um tem a sua estrutura de custo, tem que sentar, tem que montar a planilha, colocar tudo certinho. Você vai ter assistente? Não, não vou ter assistente. Então elimina ali assistente. Combustível, né? Qual que é o valor de combustível que está na sua cidade? Outra coisa, se você começa lá com um valor de 5,50 no ano, chega final de ano, acontece alguma coisa aí, dá uma crise do petróleo, esse valor de combustível vai para 6,50. Então você veja, você começou com um valor de 5,50, né? E esse valor chegou ao final do ano, você está pagando 6,50. Então, obviamente que você vai ter aí uma parte da sua margem de lucro dos 2.000, né? Você vai estar perdendo um pouco dessa margem aí, porque você vai estar pagando mais combustível do que foi calculado inicialmente. Então, muitas vezes, se você começa o ano lá, tá 5,10 de combustível, então você pode jogar um pouquinho a mais. Aqui já começou com 5,50. Então, se durante esse intervalo de ano 5,10 terminar o ano com 5,60, 5,70, então você ali não teve aquela perda ali significativamente, né? Aí no teu custo aí. Beleza, pessoal? Então, aqui eu montei essa planilha mais como um exemplo, né? Que a gente vê muita dificuldade. As pessoas formam o preço aí, acompanhando ali o concorrente. Ele cobra 220, então eu vou cobrar 220. Não, eu vou cobrar 180 porque eu vou conseguir mais aluno. Então, pessoal, não é assim que funciona. Você tem que olhar a tua estrutura de custo, né? Se você não tiver aí uma base da sua estrutura de custo, você vai estar pagando para trabalhar, né? E além disso vai prejudicar os outros que estão aí no setor, porque você vai cobrar mais baixo, você bastante gente vai querer vir com você, mas você não vai suportar aí por tanto tempo esse custo baixo aí que você vai ter aí de início, né? E vai atrapalhar aí realmente as pessoas que têm aí, faz o controle certinho, vê o preço certinho, você vai estar até atrapalhando aí. Então, o certo é começar com caixa, ter um caixa, e se você tem aí um carro que sempre está dando problema, todo mês é manutenção, e arruma ali, então provavelmente, talvez você não está tendo nem lucro, né? Ou se você não tem lucro, você só usa o teu Prolabore, que nem nesse caso aqui, né? Teu Prolabore aqui 2.000. Você fala, não, muito pouco. Então joga 4.000, mas veja lá quanto que você vai ter que cobrar para o aluno, né? No caso seria o mesmo valor, 4.000. Não, é muito pouco, eu quero um Prolabore de 5.000. Então joga os 5.000, só que o preço por aluno vai ser maior, né? Se o teu Prolabore é 4.000, você não tem lucro, e todo mês, vamos supor que você tem um conserto para fazer, está arrumando manutenção, então provavelmente você vai ter que tirar aí do teu Prolabore. Então pode ver que você está perdendo valor aí no teu Prolabore para fazer o quê? Manutenção. Então você não está tendo nem lucro. Então tem que ficar atento com isso, né? Por isso que ali na manutenção está provisionado já ali os R$400, né? Mas você pode provisionar muito mais que isso. Aí você olha o preço lá, você fala, não, mas se eu for fazer tudo isso vai ficar muito caro, aqui eu não consigo. Beleza, então como eu falei, cada um é pessoal, né? Aqui é apenas um exemplo de mais ou menos os custos que você tem que levar em conta, né? E se você trabalhar, não tiver um controle, você vai estar pagando para trabalhar, só isso, né? Pode cobrar mais barato. Não, aqui eu vou cobrar barato, é 200, 210, não tem por que cobrar mais caro. Tudo bem. Você não tem o controle, vai chegar um ponto que você não vai aguentar arcar com os teus custos, né? Ainda mais se você tem um carro aí já um pouco mais antigo, né? Sempre está dando problema, você não está tendo lucro nenhum. Você está pagando para trabalhar, na verdade, né? Então, é assim que funciona, pessoal. Então, essa planilha que eu elaborei, mais ou menos para ter esse controle aí, né? Provisões, seguro da van, taxas, manutenção, teu lucro, a questão da limpeza, né? Se você paga para a limpeza é um custo para você, se você faz a limpeza também é outro custo para você, né? E assim você consegue ter um controle aí sobre o planejamento que você faz aí. Então, quanto mais controle você tiver e planejamento, é melhor, né? Para você poder ter um controle melhor. Aqui, ó, no caso aqui eu fiz os custos fixos anual, 62 mil, custo fixo mensal, aqui daria os 3.327, custo fixo mensal, custos variáveis 4.090, custos fixos por aluno R$ 137, custos variáveis por aluno 93. A minha margem de contribuição nesse caso seria em torno de 53%. Margem de contribuição, faturamento menos teus custos variáveis, nesse caso seria em torno de 53%. Quilometragem anual rodado seria 20.300 e o custo por quilômetro
R$5,20. Esse seria teu custo por quilômetro, né? R$5,20. Aqui o custo total. Custo total R$5,20. Custo não, é o quanto você estaria recebendo por quilômetro, né? Tua receita bruta, no caso aqui, teu faturamento bruto, R$5,20 por quilômetro. Então, claro, você vai ter que descontar aí os custos e tal. Então, na verdade, você estaria recebendo menos por quilômetro rodado. Aqui seria teu faturamento bruto em quilometragem, R$5,20 por quilômetro você vai estar recebendo. Beleza, pessoal? A outra questão, ó, então você pode ver aqui que o assistente, R$700, representa quanto do teu faturamento? 7%. Né? O combustível, quanto que ele representa do teu faturamento? 13%. Quando você vai fazer um ajuste de preço, por exemplo, vamos supor que esse ano teve um ajuste lá de combustível. O petróleo subiu muito, subiu 30% ao ano. Foi demais, um aumento absurdo. Você vai lá e passa no preço para o cliente lá 15, 20% de aumento, né? E às vezes fica muito caro. Aí você faz a justificativa, mas porque o combustível subiu demais. Não, você não pode se basear só no combustível. Por quê? Porque aqui você vai ter você tem o teu faturamento. E cada item do teu faturamento representa a porcentagem. Bom, aqui o combustível, se ele representa 13% do teu faturamento, e você teve um aumento, vamos supor, de 30%, então você vai ter que pegar esse 30% vezes a porcentagem do teu faturamento, que vai dar lá o valor, quanto mais ou menos você teria que reajustar esse combustível. Você não pode jogar, vou reajustar aqui 30% no preço porque o combustível foi 30%. Então você está baseando só no item do teu faturamento, né? Sendo que você tem, na verdade, ali os outros grupos do teu faturamento, você tem os Prolabore, os honorários, etc. Então você está se baseando só no combustível. Então você tem que ver a porcentagem, quanto que representa o combustível do teu faturamento, vezes quanto que ele teve aumento no ano, e aí você vai chegar num valor lá, né? Para você poder fazer esse reajuste. Você fazendo isso com todos, aqui deu um problema na minha planilha, mas depois eu vou corrigir. Você fazendo isso com todos, você vai ter mais ou menos ali o valor que você vai ter que ajustar. Ou então você pode reajustar pelo IPCA, né, que é o índice de inflação, ou você pode procurar aí o índice nacional dos transportes, salvo engano tem um índice aí, você pode reajustar por esse valor também. Mas seria interessante você ter esse faturamento aí, a porcentagem do faturamento de todos, né, e fazer aí quanto que de fato o preço aumentou durante o ano, que você vai ter aí um valor certo para poder você fazer esse reajuste. Beleza, pessoal? Então espero que tenha mais ou menos ajudado aí alguma coisa nessa parte, né? Com relação ao transporte escolar. E é isso aí. Valeu. Até mais.